Olá, segundo ano C, tudo bem? Hoje a nossa aula é disso aqui, ó. Matemática, que é a segunda parte da sua apostila, a parte de cor vinho. Mas qual apostila, tia? A apostila nova, olha, o terceiro volume, ou seja, a do terceiro bimestre, tá bom? Então, abre lá na segunda parte, na parte vinho, que é matemática, na página número 5, que é essa aqui, ok? Aqui tem a página de abertura, ok? Da unidade. Tá falando a centena e as figuras geométricas. Então, aqui, ó, dá pra ver que essas crianças estão aqui num lugar que elas estão contando alguma coisa, não é? Virando aqui, a centena. Eu não sei se na apostila de vocês tem esse detalhezinho aqui, esse QR Code. Mas tem aqui na minha e eu vou mandar o link pra vocês, tá? Esse daqui é um jogo de matemática que fala sobre sobre números, ok? E eu vou mandar ele pra vocês. Algumas pessoas gostam de colecionar objetos. Há quem colecione livros, selos, gibis e até insetos. E aqui tem um garotinho falando assim, ó. Eu coleciono bolinhas de gude. Veja quantas bolinhas de gude Yuri tem. Já descobrimos o nome do menino. O nome do menino é Yuri, ok? Então, aqui ele vai perguntar quantas bolinhas tem, se ele conseguir mais uma bolinha para a coleção, com quantas bolinhas ele vai ficar, né? Quantas seriam, se ele conseguisse. E tá perguntando se você faz algum tipo de coleção. Então, agora nós vamos estudar a centena. Nós estudamos a unidade. O que é a unidade? Quando a gente começa a contar, que a gente conta de um em um, não é? 1, 2, 3, 4, são unidades. Agora, quando eu formo grupinhos com 10, então eu tenho 10, formei um grupinho de 10, eu tenho uma dezena, ok? Então, 1, 2, 3, unidades, são unidades. Agora, quando eu tenho 10, eu junto 10, 20, 30, isso é o quê? Dezena. Tá, mas nós vamos estudar centena. O que é a centena? É a partir do 100, ok? Então, uma centena tem 100 unidades. Se eu for contando de um em um, na hora que eu chegar lá no 100, tá? É a centena. Se eu for contando de 10 em 10, né? Se eu for contando de dezenas, eu vou demorar 10 para chegar, né? Então, se eu tenho, faz de conta que eu tenho aqui, cada dedo representa um grupinho de 10. Cada dedo representa uma dezena. Então, ó, 10, 20, 30, ok? Então, contando assim, seria 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui teria uma centena se fosse dessa forma, ok? Muito bem. Voltando para a apostila, ele tá perguntando quantas bolinhas de gude o Yuri tem. Então, vocês vão responder aqui quantas bolinhas de gude ele tem. E se o Yuri conseguisse mais uma bolinha para a coleção, quantas bolinhas seriam? Então, aí vocês vão escrever aqui. E ele tá perguntando se você faz algum tipo de coleção. Você pode colocar que sim, que você faz. E aí, você pode colocar o que é que você coleciona ou não, ok? Não, não coleciono. Depois, você vai virar a página e tem uma atividade aqui pra gente fazer, tá? Nós vamos começar fazendo juntos e vocês vão terminar, ok? Então, atividades. 1. A coleção de Yuri foi aumentando de 10 em 10. Então, ó, 10, 20, 30. Tia, por que você tá falando 10, 20, 30? Porque se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Aí, se ele foi de 10 em 10, então ele vai continuar, ele vai ter mais 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por isso que eu falei 10, 20, 30. Eu pulei esse passo de contar um por um, ok? Então, foi aumentando de 10 em 10. Recorte as barras do material de apoio e use-as para representar as quantidades de bolinhas de gude descritas a seguir. Complete os quadros e as lacunas escrevendo as quantidades de dezenas e unidades. Então, vamos procurar aqui no material de apoio primeiro, pra gente fazer certinho, tudo junto. Aqui é de português, aqui, material de apoio de matemática. Então, aqui, ó, páginas 6 a 8, atividade 1. Então, aqui são as barrinhas. Cada barrinha dessa vale 10. Lembra que, ó, se a gente contar cubinho por cubinho, vai ter 10 aqui, ok? Então, olha, acabei de cortar aqui, eu parei o vídeo, fiz a mágica, tá? E cortei a barrinha, como eu estava explicando pra vocês, pra gente lembrar. A barrinha vale uma dezena. E a dezena tem quantas unidades? Tem 10. E aqui, ó, os cubinhos representam as unidades. Então, tem 10 unidades, ou seja, 10 cubinhos, todos grudadinhos, ok? E aí, forma uma barrinha, que vale uma dezena, que é 10, certo? O que vai fazer? Vai recortar as barrinhas, tá? E vai colar aqui nos espaços, claro, a quantidade que ele tá pedindo. Então, no primeiro, ele fala assim, ó, 10 bolinhas de gude. Então, se eu quero 10 bolinhas de gude, e aqui, representa quanto? 10. Então, quantas barrinhas dessa daqui eu tenho que colar? Uma só, né? Então, eu vou colar a barrinha aqui, certo? E aí, eu vou preencher o quadro dezenas e unidades. Aqui o quadro dezenas e unidades, olha. Quantas dezenas eu tenho nessa quantidade? Tenho uma dezena. E sobrou alguma unidade? Não, eu tenho 10. Eu fiz um grupinho de 10 e não sobrou nenhum fora do grupinho, não é? Então, é 0 unidades. Então, uma dezena, 0 unidades, que formou o número 10, não formou? O número 10 é isso daqui que ele tá pedindo, né? Que são as 10 bolinhas de gude. Então, uma dezena, 0 unidades, ok? Aí, ele pede aqui embaixo, ó, um grupo de 10, uma dezena ou quantas unidades? 10. Completa aí com o número 10. Depois, no de baixo, ele fala 20 bolinhas de gude. Então, vamos lá. Aqui tem quantas numa barrinha? Tem 10, certo? Para eu ter 20, quantas barrinhas dessa eu preciso? Eu preciso de 2 barrinhas. Então, pego mais uma aqui. Mais uma barrinha. 2 barrinhas. Quantas barrinhas, então, eu tenho que colar nesse aqui de baixo aqui? Nesse segundo? 2, ok? Vai lá e cola 2. E aí, ele pergunta, quantas dezenas eu tenho aqui? Tenho 2 dezenas, eu tenho 2 grupinhos de 10, né? Se eu pegar esse número aqui, se eu contar um por um aqui das 2 barrinhas, das 2 dezenas. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Tenho 10 aqui. Com 10 aqui, eu tenho 20. Então, eu tenho 2 dezenas e nenhuma unidade, 0 unidades. Por quê? Porque as unidades que eu tenho aqui, ó, já formou dezena. Não sobrou nenhuma fora do grupinho de 10,
certo? E aí, a gente responde aqui no grupo dezenas e unidades. 2 dezenas e 0 unidades. Embaixo ele pergunta, 2 grupos de 10, ou seja, aqui, ó, 2 grupos de 10. São 2 dezenas ou quantas unidades? Se eu contar um por um, 20 unidades, ok? Deu para entender como é que faz? Muito bem. Então, agora ele pede 30 bolinhas de gude. Para fazer a mesma coisa, colar as barrinhas, escrever no quadro dezenas e unidades. E aqui embaixo, ó, 3 grupos de 10. Quantas dezenas ou unidades, que é o total, todos os cubinhos que estão ali grudadinhos. Na próxima página, ele continua. Aí ele pede 40 bolinhas de gude, 50 bolinhas de gude, 60 bolinhas de gude, 70 bolinhas de gude, e aí ele vai terminar aqui, ó, com 80 bolinhas de gude, 90 bolinhas de gude, certo? Depois, aqui embaixo, ó, observe agora as 100 bolinhas de gude de Yuri organizadas de 10 em 10. Então, olha aqui, ó, tá organizadas, né, de 10 em 10. Conta pra ver se tem 10 aqui em cada linha. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos grupinhos tem de 10? Então, se cada linha é um grupo, quantas linhas tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 grupinhos de 10. Então, tem 10 dezenas para formar uma centena, ok? Muita informação, né? Então, ó, 10 grupos de 10 dezenas ou 100 unidades. Então, agora certo? Aqui, ó, na página 9, ele tá falando do material dourado. Essa quantidade de bolinhas aqui, tem 100 bolinhas, a gente pode representar de 3 formas no material dourado. Nós podemos pegar o cubinho, né, que é a unidade, pegar 100 deles, um por um. 1, 2, 3, 4, 5, 98, 99, 100, ok? Ou, posso pegar em barrinhas. Quantas barrinhas eu vou pegar aqui? 10 barrinhas. Se eu pegar 10 barrinhas, eu também vou ter 100. Ou então, eu posso pegar uma peça dessa daqui. Uma peça dessa vale 100, ok? Se você contar um por um aqui, vai ter 100 desse daqui grudadinho um no outro. Aqui tem 10 e aqui tem 100, cada um, ok? Para escrever esse número, usamos 3 algarismos. Um para centena, outro para dezenas e outro para unidades. Então, fica assim, ó. Centenas, dezenas e unidades. Eu tenho uma centena. Não sobrou nenhuma dezena fora do meu grupo ali da centena, ok? Fiz um grupo ali, eu juntei 10 dezenas, não sobrou nenhuma fora. Então, por isso que ele tá com 0. Unidade, sobrou alguma fora? Não sobrou. Por isso que tá com 0 também, ok? 100 unidades correspondem a 10 dezenas, certo? 100 unidades valem uma centena. Então, essa quantidade aqui é a mesma quantidade que essa, que é a mesma quantidade que esse, certo? E é isso, pessoal. O 2 a gente faz outro dia, tá? Pra não ficar muita coisa, porque aqui vocês vão ter que colar, pensar, tá bom? Então, aqui depois eu retomo essa página aqui pra gente começar a fazer esse aqui, certinho? Pessoal, olha, um beijo. Qualquer coisa pode me chamar, tá? Vai contando certinho, vai fazendo na ordem, vai... Não esquece de contar ali, ó, cada barrinha vale 10.